de aproveitar esse gancho que vocês falaram, que é uma coisa que eu sou uma pessoa muito ferrenha, muito ativista nessa coisa de exploração contra criança e adolescente, exploração sexual contra criança e adolescente. E eu queria muito aproveitar vocês duas para a gente bater esse papo, porque é uma coisa que muita gente me faz essas perguntas pelo fato de saberem que eu fui uma criança abusada e por que só eu... Depois que eu virei mãe, é que eu resolvi falar. Quando a gente vira mãe, muitas coisas acontecem. Vocês viram eu falando aqui com vocês quantas coisas aconteceram, como a minha cabeça mudou. Uma delas foi que eu não queria que Sachas, que Xuxas, Xuxinhas, Sachinhas, que crianças, meninos e meninas passassem pelo que eu passei. Que num momento a gente passa de culpada para vítima. Eu acho que quando você cresce que você descobre, mas quando você é criança você só se acha culpada. E eu queria muito falar sobre esse assunto, porque eu sei que tem muitas mães, muitos pais, muitos responsáveis que estão vendo agora, e muita gente ensina a criança a falar assim, não toca aqui no peito, não toca, não deixa ninguém tocar ali. E não é assim. Desculpa, sempre que eu falo desse assunto, não, é que sempre que eu falo desse assunto eu perco a voz, eu começo a me apertar. Inclusive quem não leu o relato da Xuxa, ela escreveu para a coluna dela na Vogue, né, sobre esses abusos que você sofreu dos 4 aos... entre 3, 4 anos aos 13. Aos 13, e que são muito fortes, assim. Eu e Fernanda lemos, e a gente ficou, assim, sem fôlego, de fato. E a gente... Na hora pensa, nossa, e ela foi há 10 anos mais ou menos que você começou a falar sobre isso, né? Pra poder proteger outras crianças. A Sasha estava com 9 anos quando eu falei, então já tem mais quando eu fui no Fantástico, a Sasha tinha 9 para 10 anos. Mas continua. E eu queria falar muito para as mães, para os responsáveis, que não vem com essa coisa, tipo, um pedófilo, um abusador, ele não vem logo toca, ele brinca com a criança. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque vem através de uma brincadeira de um gato-mia que fica no escuro, daí ele aproveita e passa a mão na criança. Vem numa cosquinha maldada, vem numa cosquinha no peito. Senta aqui no colo do tio. Vamos brincar de, sei lá, de cavalinho, vamos brincar de cosquinha, vamos brincar de vampiro, aí vai e chupa o pescoço da criança e chupa o corpo todo. Vamos brincar de... são brincadeiras. E muitas vezes também e aí, pessoas próximas também, né? Então, são brincadeiras com tios, com tias, com parentes próximos, com amigos muito próximos. E que a criança não vê que está sendo... Porque o pai falou, não toca aqui, não toca ali. Mas ele não está tocando, ele está brincando. Ele está brincando com essa criança. Então, eu acho que é muito importante que os pais, os responsáveis vejam que ouçam uma criança. Porque, por exemplo, você fala de racismo, vem um negro e fala sobre o que passou. Você fala de feminicídio, vem uma mulher que foi, sei lá... foi violentada, sofreu uma violência sexual dentro de casa e tem a voz. Mas uma criança não tem voz. Primeiro porque ela se acha culpada, ela só vira vítima depois quando ela já tá adulto. E às vezes não tem nem o entendimento, que é o que você falou. Eu estava brincando, mas houve um incômodo, mas era uma brincadeira. Era uma brincadeira, o tio tava brincando comigo. Então como é que eu vou falar pra minha mãe e meu pai que eu tava brincando com meu tio, com a minha tia e aconteceu isso, entendeu? Então sempre não vem da maneira esse approach. Isso que eu queria deixar claro para as pessoas que estão ouvindo e prestarem mais atenção nos sinais que as crianças dão. Elas ficam mais incomodadas, elas tomam mais banho ou não dormem direito se a coisa acontece mais à noite. Elas ficam incomodadas com as roupas, porque eu achava pra mim assim, é porque eu tava com essa roupa, porque aconteceu isso, entendeu? E não é assim, entendeu? A cabeça de culpado, a criança não pode se sentir culpada, ela tem que saber que ela é vítima. E quem tem que falar por ela somos nós, adultos que estamos aqui pra gente poder proteger. E uma das coisas que aconteceu, que o nosso ex-presidente, graças a Deus ex-presidente, fez, que é o tal do pintou um clima. A gente não tem mais falado sobre isso. Tá todo mundo crucificando o cara e a família pelo rachadinha, pela a carteira de vacinação. E ninguém fala do pintou um crime. Entendeu? Porque esse velho de 60 e poucos anos olhou para uma menina de 13, 14 anos, que foi minha última experiência de abuso, e achou que podia sentir tesão por ela, que pintou um clima, porque tirou o capacete, os dois se olharam e pintou um clima entre eles. E aí
Isso é errado. Esse cara, ele tem que pagar por esse Mais ato, esse, né? Mas esse ato, esse pensamento deveria ser o primeiro a ser falado. Porque enquanto você não protege uma comunidade, uma criança, uma tribo, um mundinho infantil que não pode se defender, eles não têm como se defender, a gente tem esse direito de fazer isso. A gente tem a obrigação de fazer isso. E as pessoas não falam sobre isso. Eu, na minha opinião, esse cara, como presidente, sabe, deveria ser chamado, como ex-presidente, graças a Deus, mas como presidente, deveria ser chamada a atenção de todas as mães e pais, de todos os responsáveis, de todas as autoridades, por esse ato que ele fez, que ele falou em mais de um lugar. Não adianta dizer que foi só uma vez que ele falou em mais de um lugar. Ele disse que foi sábado, que depois ele resolveu entrar na casa, a pessoa viu mais 15 meninas se arrumando, fazer o quê? E daí as pessoas respondem, programa, prostituição, isso. Não, uma criança não se prostitui, ela é explorada sexualmente, entendeu? Uma criança não é levada, ela não sabe o que ela está fazendo. Então, ele quis dizer que era um cara de venezuelanas, quer levar para o lado do comunismo. Cada hora ele vai para um lado e que vai piorando a história e não tem justificativa alguma. E as pessoas não falam sobre isso, Fê. Isso que me deixa nervosa, me deixa irritada, me dá uma coceira interna, um negócio que você está falando de ser ferrenha, de ser ativista. Que como é que as pessoas não prendem um velho babão desses que tira o capacete, olha para uma criança e diz que pintou um clima? Não, pintou um crime. A gente tem que deixar claro nisso daí, que isso é crime. É crime enquanto a nossa sociedade machista não olhar para uma criança com carinho, sabe? Isso tá tudo errado. Tá tudo errado. Que base é essa? Que vida é essa? Se você não sabe, não protege quem precisa de proteção, não fala por pessoas que não sabem falar, não grita por pessoas que não grita ali. Não tem essa voz, né? Entendeu? Eu fui tocada pelo namorado da minha avó, que ia virar meu avô, eles iam se casar. E eu não gritava, eu não falava nada, eu não falei com ninguém, porque eu achava que os adultos não iam acreditar, porque eu achava que eu é que estava errada, porque eu achava que a minha avó não ia acreditar, porque a minha mãe ia querer matar o cara, então eu não posso falar isso. Então, por vários motivos, às vezes as crianças não falam. Não falam. Elas se privam até de sentir. Se você for conversar com muitas meninas e meninos aí, elas vão dizer, eu não me lembro. Botam num lugar que esquece que aconteceu. E eu passei por isso tudo que você leu e por mais coisas que com certeza devem estar guardado que eu não sei, para eu estar sentada aqui hoje e dizer assim, eu preciso dar voz para as crianças. Essas crianças que você me perguntou, por que você ama? Eu amo o cheiro de criança, eu amo brincar com criança e eu preciso fazer alguma coisa para defender essas crianças, para defender essas crianças que me deram absolutamente tudo que eu tenho. Tudo. Não tem um brinco que eu não tenha comprado que não tenha sido através do carinho, do respeito de crianças que cresceram comigo, entendeu? De crianças que vão crescer ainda comigo. Né, entendeu? Então eu tenho isso nítido, claro na minha cabeça. Que eu sou a pessoa que eu sou graças ao amor e o carinho das crianças. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é usar a sua voz. É aproveitar nesse momento que a gente está aqui. É legal falar sobre sexo, é legal diversão, falar sobre amiga, falar sobre profissão, é bacana, porque eu tô vendendo um trabalho bacana que eu fiz, que é um sonho e tal. Mas vamos falar uma coisa que é muito séria. É mesmo, Xuxa. Pintou um crime, não é pintar um clima. Tá dado o recado. É isso. Eu acho que mais claro do que isso, só se você voltar e assistir de novo, porque realmente é impressionante.